Márcia ou Flaca. Deve ser lá do Rio Grande do Sul, maravilhosa, né? Elisângela, Danilo. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Muito obrigado, muito obrigado. Fátima Lima Medeiros, Kátia Prazin, Fátima Souza. Gente, muito obrigado aí. Regina, Paulo Dias. Vamos chegando aí, gente. Muito obrigado. Honradíssimo com vocês aqui junto com a gente. Flávia Carvalho, lá de Brasília. Muito obrigado, pessoal de Brasília. Minha equipe está se acostumando com os endereços esquisitos de Brasília, em virtude da quantidade de livros que nós estamos enviando para Brasília. Minha Brasília amada. Eu já corri todas as ruas lá de Brasília, todos os bairros, viu, Flávia? Ok, galera. Fátima Souza, Belarmino, Lídia Letícia, minha irmã amada, que coisa boa. Amélia Bretas está aqui. Amélia chegou, galera. A nossa convidada de hoje chegou. Amélia, mande aí uma solicitação para mim, para que eu possa aceitá-la, viu? Gente, boa noite. Enquanto a Amélia não manda aqui a solicitação, eu vou explicando para vocês essa live de hoje, tá certo? A Amélia, ela é uma delegada de polícia desde 2008 na cidade de São Paulo. E Heitor, Sandra, vamos chegando, galera. Nino, professor Edmilson, meu grande amigo, irmão de coração. Você mora aqui forever, meu irmão. Tu me gustas demasiado, Edmilson. Então, a Amélia é muito especial porque ela é uma pessoa que tem poucos seguidores, não é da área da saúde, ela não está preocupada muito com essa questão de ser influencer, não. A questão dela é uma questão típica daquele meu trabalho diário, de fazer que a pessoa saia da... Edneia Fernandes, boa noite. De que a pessoa saia da tristeza, saia da depressão, saia dos pensamentos ruins. E para isso, ela tem de saber, todo mundo, que corpo e mente não se separam. Ninguém sai de ansiedade ou de depressão sem trabalhar o corpo também, tá certo? Então a nossa convidada de hoje, ela de repente engordou 17 quilos, comendo de tudo um pouquinho, como se diz, ou depois comendo um montão de tudo, né? Porque você começa comendo um pouquinho de tudo e acaba comendo um montão, né? E aí, quando ela se tocou, estava com pré-obesidade ou já com obesidade, e ela decidiu emagrecer. Como é que ela poderia emagrecer? Comendo aveia? Vocês acham que ela emagreceria comendo aveia? Comendo um pouquinho de pão? Ah, quem é essa aqui? Reth Morgana, dizendo que o livro dela chegou há uma semana, está amando. Olha. Ah, gente, eu vou dizer uma coisa do Tchau Sofá. Isso dá até para fazer um videozinho lá pro TikTok. O nosso Tchau Sofá é o seguinte: ou a pessoa não lê, deixa assim no armário assim, tá certo? Guardado, procrastinando. Ou é impossível que a pessoa leia o Tchau Sofá apenas uma vez. Todo mundo vai saber disso, né? Você não lê o Tchau Sofá apenas uma vez, não há como. Porque você lê, alguma coisa fica subentendida. Quando você percebe que o livro é muito mais espiritual do que práticas desportivas ou etc. Então não há como ler o Tchau Sofá apenas uma vez, não. Amélia, você está viva? Cadê você, minha irmã? Vamos lá. Solicita aí para entrar na live comigo. Solicitou? Deixa me ver aqui, onde é. Amélia, ok. Ex-obesa, persona do bem, Amélia. Vamos ver se vai dar certo aqui. Já deu certo. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, Boa amiga. noite a todos. Boa noite, doutor. Que prazer estar aqui falando Todo nosso. Tony com Ferreira, amo você, irmão. Débora Saraiva, você. que honra, Débora. Uma das maiores médicas aqui do interior do Ceará está com a gente também. Pessoal, eu já apresentei para você a nossa convidada aqui, a magnânima delegada de polícia desde 2008, bruta que só ela, prende quando tem de prender, mas é uma realidade. E aí, Amélia, se apresente um pouco mais para a galera aí. Quero Ó, agradecer. a Flávia lá de Brasília, Amélia. A Flávia lá de Brasília. A Flávia também já leu Nosso Tchau Sofá. E é impossível que você leia só uma vez. Ela disse que você é linda. Obrigada. Eu quero agradecer o exemplar aqui, ó. Já estou detonando ele, devorando.
Boa noite a todos que estão aí acompanhando. Quero parabenizar o trabalho do Dr. Leonardo, que é um grande inspirador assim para a gente, né? Principalmente para quem não é da área da saúde, né? Como eu, que sou da área do direito. Eu fiz um concurso em 2008 para a Polícia Civil de São Paulo, sou formada em direito e já desde então eu me tornei delegada aqui, né? E esse processo de descoberta da dieta carnívora, com a busca pela saúde de forma integral, integrativa, ele já remonta a um bom tempo. Na verdade, eu tive problemas diagnosticados de alopécia, né, androgenética, e aí eu comecei a buscar alguma coisa em termos de saúde, de alimentação, sempre buscando alguma coisa nesse sentido. E nessa busca, livros, médicos, nunca eu poderia imaginar que eu retornaria com uma solução tão simples, porque meu pai é pecuarista, né? Ele trabalhava com gado, hoje ele é aposentado, e eu sempre tive esse hábito de me alimentar muito de carnes, né? E com o tempo, as modas, a gente acaba experimentando algumas coisas, vamos comer menos carne, carne faz mal, vamos tentar uma dieta vegana, vegetariana. E aí, desse processo, foi cada vez piorando. Vou pedir uma parte. Primeiro, eu tenho que mandar um beijo pro meu filho, que senão ele vai ficar dando. Benjamin, um beijo, mamãe te ama. Deixa eu Então, doutor. pedir uma parte também. Pessoal, a doutora a, Amélia aqui falou que ela teve alopecia. Alopecia é você com o seu cabelo ali rareando em certas partes, tá certo? Essa semana houve um paciente meu, esse paciente não é daqui, tá certo? Ele é de Cabo Verde, e essa paciente, ela se livrou do melasma, da alopecia e de umas manchas que ela tinha no corpo, taxada como dermatite atópica e tudo. Tudo em menos de 2 meses, apenas comendo carne. Então, para É vocês muito, terem ideia de como é. é muito verídico isso, que a minha biomédica, que faz o meu procedimento de botox, chegou até a brincar comigo que estava demorando muito para retornar, porque a minha pele estava muito boa e que eu iria dar prejuízo para ela, porque isso é muito nítido. Bem, esse processo ele já dura cerca de 4 meses. E ele foi desencadeado, como o doutor chamou a atenção, por uma coisa que vale a pena a gente compartilhar, que foi um processo de separação, né, de relacionamento, durante um período que eu acabei engordando 16 quilos. Ansiedade, alimentação de forma inadequada, porque voltada extremamente. Eu estava num período meio vegetariana, tentando diminuir as carnes, comendo muito, tomando muito suco verde. É engraçado a gente falar isso, né? Eu lembro que a minha irmã brincou comigo, porque nós temos uma médica muito boa em Campinas, e ela falou que a nossa alimentação não poderia ser com base em antinutrientes dos vegetais e tal. Eu falei, Amélia, você tá tomando suco verde? Eu tava achando que tava abafando, como a gente diz, porque eu tava comendo muitos legumes, muitos vegetais, muitos grãos, suco verde, quinoa, nananana. E eu tava, não era só engordando com carboidrato, eu tava engordando com isso também, né? Frango. E aí foi quando eu me deparei com, acho que foi uma máquina. Enfim, voltando, né? São todas as informações, eu falei com o doutor, a gente fica tão empolgado quando está conversando com pessoas que são da nossa mesma vibe que a gente vai se atropelando, né? Mas aí, nesse processo todo, eu engordei e eu comecei a me sentir mal, eu comecei a ter sintomas muito fortes de depressão e ansiedade, crises de pânico muito fortes, daquelas de você ficar 2 horas dentro do carro e não conseguir sair de dentro do carro, de você ter crise de choro, de ter tremedeira, era muito difícil, muito desesperador. E assim, aparentemente, sou uma mulher forte, né? O meu trabalho, eu adoro o que eu faço, eu tenho um filho maravilhoso, minha vida é uma vida bacana. A maioria das pessoas que tem esse problema se queixa disso. Eu tô sendo ingrata com a vida, por que isso tá acontecendo e minha vida tá legal e eu tô assim. Mas enfim, nesse processo todo, eu comecei a procurar médicos, fui em muitos médicos, até que por fim eu ouvi um diagnóstico que me deixou muito impactada. A médica falou assim, você tem aparentemente, em uma consulta, eu acho até meio temerário, mas ela falou, você tem traços fortes de bipolaridade. E ela me receitou um remédio.
E aí, o engraçado é que eu tenho uma irmã, que ela é muito sábia, né? Ela virou e falou assim, Amélia, eu acho que você pode ter até TDAH, eu não sou médica não, porque você é meio birutinha, assim, meio perdidinha, mas bipolaridade não é o que as pessoas falam, né? Só isso. Eu acho que você não é isso, eu acho que você deveria procurar outro médico. Quando ela me falou isso, eu fiquei um pouco assustada, falei, gente, será? Aí me caiu a ficha, né? A gravidade daquilo que estava sendo falado. E eu comecei a buscar, eu sempre fui muito de buscar holisticamente a resposta para as coisas, né? Eu fui buscar na medicina, na psicologia, comecei, e parece que o logaritmo aí nesse ponto é bom, né? Porque eu comecei a ver no Instagram médicos e pessoas que praticavam a dieta carnívora, o jejum. E eu sou, nesse ponto, eu sou meio TDAH mesmo. Eu não tive diagnóstico, não, porque eu comecei a consumir muito conhecimento nessa área. Muito, 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 assisti muitos vídeos. E aí eu vi falar do jejum. Só que não o jejum intermitente, o jejum prolongado. E eu me recordei, aí eu construí na ideia até eu chegar no início do que foi efetivamente o que eu brinco, a minha dieta cetogênica adaptada. Eu eu peguei esse conhecimento e lembrei que eu, sempre quando eu era muito magrinha, eu sempre tive 60 de peso, 58. Quando eu estava grávida mesmo, eu treinava bastante, eu engordei bastante quilos, mas eu era só de frente que dava para saber, né, que eu estava grávida, magra. Falei, caramba, eu fazia jejum. E eu fazia um jejum de forma espiritual, porque eu sou da igreja evangélica, protestante, vamos dizer assim, por formação mais espiritualista, e eu fazia jejum de 3 dias. Eu sempre fiz jejum. No começo de cada mês eu fazia jejum. E nessa época eu estava assim, em forma, vamos dizer, né? Eu não estava com sobrepeso. E eu falei, caramba, aí veio isso. Aí eu falei, entendi, tem alguma coisa aqui. Falei, gente, quer dizer que eu comia bastante carne, era bem magrinha, churrasco em casa era todo final de semana, todo dia tinha muita carne vermelha, peixe também, muita, muita proteína. E eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio. E eu, como eu sou muito focada, eu virei para uma moça que trabalha comigo, a Célia, uma amigona, acho que ela tá assistindo aí. Célia, e falei assim, olha, eu vou. Esse que foi o momento legal do negócio. Eu vou entrar nesse vestido. Um vestido é engraçado. Que eu vesti no início do relacionamento, que no relacionamento eu engordei. Falei, eu vou entrar nesse vestido dentro de 40 dias. E aí eu fui, falei, caramba, como que eu vou fazer? Eu dividi, falei, são 7 semanas. Então eu vou fazer um jejum de um dia numa semana, um jejum de 2 dias na segunda semana, um jejum de 3 dias na terceira semana, 4, 5, 6, 7, até chegar no 7. E durante essas semanas que eu tinha o prazo de 40 dias para entrar no vestido, eu ia me preparando para o jejum e eu pensava assim, por tudo que eu já tinha consumido de informação, eu vou me nutrir muito o meu corpo para me preparar para o jejum. E eu escutei, acho que o doutor falando, tem um outro doutor também muito bacana, o doutor Alexandre Duarte, que ele é um hormonologista, mas que é muito Sim. esclarecedor. E aí eu fiz o seguinte, eu comia Ele muita é mais um carne. aluno do Laí Ribeiro, o Alexandre. Sim, Gente, o conheço. doutor Alexandre também me foi. O senhor aí, o doutor Alexandre, respondia minhas perguntas e ele foi bacana. E eu até acho que depois eu vou falar dessa hormonologia, que eu tenho uma visão interessante disso, eu acredito. Enfim, eu comecei a me nutrir da carne vermelha preparando para o jejum. E aí, o que, que eu vi um outro médico também que é, ai meu Deus, é um doutor que é gastro, que ele fala que tem que beber 600 ml de água de manhã cedo. E eu esqueci, não me recordo o nome dele, mas aí eu fui montando a minha estratégia. Eu falei, caramba, para eu me preparar para o jejum, eu preciso nutrir o meu corpo de muita água. O doutor Alexandre falou dos aminoácidos, ou o senhor, eu não me lembro, falou assim, vamos nutrir com a carne, porque tem os aminoácidos essenciais para a construção da, da massa. Eu não vou falar os termos técnicos, né, doutor? Me corrija, pelo amor de Deus. De cabelo, de força, de vitalidade. E aí eu fui fazendo. E assim, foi muito surpreendente que todo mundo começou a perguntar para mim: o que, que você tem? Como que você tá bonita? Sua pele tá maravilhosa. Meu Deus, o que, que aconteceu? E eu falei, sério? Porque eu mesma não estava notando muito ainda. Porque o que foi engraçado é que eu tinha resultados muito evidentes
mas ao mesmo tempo a balança não diminuía assim drasticamente. Houve um período assim, por uns 30 dias, porque eu estava mudando a minha composição, né? A minha massa foi mudando assim constantemente. Amélia, a Fernanda lá de Brasília disse que eu acho que é o Fernando Vasconcelos. Esse médico Isso, a é o que doutor Fernando. você se Ai, referiu, eu acho que é ele. desculpa. Desculpa, porque eu não consigo olhar ao mesmo tempo as mensagens aqui, eu não vi. É o É, doutor doutor Fernando Lemos, Fernando aliás, Fernando Lemos. Lemos, ele é maravilhoso e ele é muito sério também, né? Mas ele fala um pouco de espiritualidade também, que a gente gosta. Aliada a esse processo, eu também fui desenvolvendo um trabalho de meditação, eu fui tentando e me adequando e buscando conforto para os períodos de jejum. E aí eu ia trabalhando a minha mente e é o que a gente chama de um círculo virtuoso, né? Porque ao mesmo tempo que eu ia. Amélia, deixa eu me dizer uma coisa, pessoal. Olha, eu sabia que isso aqui seria fantástico. Eu sabia demais. Sabe por quê? O que a Amélia está fazendo? Ela sendo leiga na questão, né? Deixou de ser leiga, porque ela procurou, como ela disse, o algoritmo colocou para ela. O algoritmo foi o universo por trás, tá É o certo? universo. Foi, foi o universo colocando as pessoas corretas no caminho É, dela. Mas doutor, olha, antes de mais bate na nada, porta e ela se abrirá, né? Desculpa a parte, mas é, pedir. antes de mais nada, tem um rapaz aí no Japão, ele já falou 2 vezes, e o médico tirou ele da carne. Isso é universal em todo canto, né? Infelizmente. Mas olha, gente, tem gente do Japão aqui, tem gente da Dinamarca, gente dos Estados Unidos, que eu já vi aqui, muita gente que não dá pra gente. Tá tão bom assim, eu espero que vocês estejam entendendo demais o relato dela. Por quê? O que as pessoas mais me perguntam, Américo? Doutor, quais são os protocolos? Eu digo, gente, essa questão de protocolo não é muito comigo, não. Sabe por quê? Porque protocolo, você cria o seu de acordo com suas. Cara, eu amei o que você falou. Eu vou caber nesse vestido. Gente, vocês ouviram isso? Eu vou O caber meu, nesse vestido. Ela dividiu uma semana assim, outra semana assim, eu e coube. fiz E ela vai relatar agora o vestido dela. o Vai lá. doutor, o meu protocolo, eu apelidei de protocolo Amélia Tretas. Por quê? Porque eu tava ficando tão estressada. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, eu sempre fui muito viva, muito alegre. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha uma tia que falava assim: ah, você tem que ser psicóloga, porque eu sempre fui tranquila. E esse processo de inflamação, ele tava me tirando o juízo, eu tava ficando estressada, eu tava ficando, comendo demais, compulsão alimentar, compulsão por doce. E aí eu fui falando, gente, esse negócio não tá certo, não tem lógica. E eu sou tão observadora que eu passei a observar, peraí, as pessoas que não têm problemas de queda de cabelo, o que que elas comem? Eu passei, tipo aquela, o que fazem? Eu falei, eu tô olhando aquela mulher, tá comendo isso. Eu comecei a observar analiticamente. E falei, caramba, eu tenho tanto tempo, como que eu vou fazer isso? E aí eu vi a bendita da autofagia, que esse negócio, quando eu falo isso para alguém, assim, as pessoas ficam bestas. Como você fica sem comer tantos dias? Aí sabe qual que é a minha frase? Enquanto tem banha para queimar, aí você não morre, praga. Doutor Rony Montezuma, em nossa live, isso é uma honra muito grande, meu irmão. Por quê? Porque você não vai morrer, porque eu falo que é um carro flex. Né? Você pode se alimentar, o seu corpo, o corpo é um carro flex, tanto de carboidratos quanto de proteína. Se você, e gorduras, né? Proteínas aliadas à gordura. Se você se alimenta de carboidrato, você está dando uma gordura, um combustível adulterado. Essa é a melhor analogia que eu encontrei para explicar. Agora eu estou falando para os leigos, porque eu estou praticamente mal entendido do assunto. Por quê? Com um tempo, esse carro vai bater a biela, ou sei lá como é que fala, esse carro vai dar problema. Que foi o que aconteceu comigo. Anos e anos e anos e anos, até um processo inflamatório gravíssimo. E aí, quando você muda o combustível do carro, ele demora um tempo ainda para poder ter o seu aproveitamento total, né? Você vai voltar ali para uma gasolina boa, para um diesel, no caso, voltar para uma proteína e para uma gordura, você vai ter um tempo. Foi o que aconteceu comigo. Nos primeiros 20 dias, 30 dias eu não vi, e de uma hora para outra eu sequei. Essa foto que o senhor postou, que é muito interessante, que eu estou com meu filho, eu já estava nos 10 dias finais do processo de emagrecimento. Ou seja, nos últimos 10 dias foi que eu perdi a maior quantidade de peso. Ou seja, se eu tivesse desistido e falado assim, ah, não tá dando certo. Sabe aquela imagem que me vem muito à cabeça que tem na internet, que é dois grupos de pessoas, e eles estão cavando e um deles continua cavando até achar o diamante. E o outro tá pertinho do diamante, só que ele já tá tão cansado, ele fala, ai, desisto. E aí você vê de fora os dois, assim, no mesmo estágio,
olhei para aquela foto, eu tive me veio essa reflexão, gente, eu tava com 30 dias aí da minha dieta maluca. Se eu tivesse Amélia, parado, isso aí só enfatiza a questão da palavra mais usada pelos americanos hoje, pelos grandes gurus, que é persistência. Persistência, né? eu Você está sou chegando no muito diamante e guerreira. desiste. Doutor, eu sou muito. Eu falo, eu não tenho nada nesse mundo que eu não persista muitíssimo, muitíssimo, porque eu acho que a constância e a persistência são a base de tudo, né? Talento, às vezes a gente não tem o talento, mas se você persiste, se você tem. E assim, uma outra coisa que eu gosto de falar muito legal. Nós temos, ao mesmo tempo que ser disciplinados e duros, nós temos que ser amorosos conosco. Foi outra coisa que eu descobri nessa minha jornada aí, da espiritual. Que eu digo que é uma jornada espiritual, né? Porque cuidar do nosso corpo é cuidar do templo da nossa alma, né? Então, assim, nesse processo. Amélia, cara, eu vou te falar uma coisa. Você é o máximo. Gente, olha, Obrigada. assim, eu estou dividindo aqui porque assim, eu tenho de respeitar demais vocês que vêm nos apoiar aqui, vêm dar essa imensa honra. Olha só, o que é está acontecendo aqui? A Amélia falando, né? Foi incrível que você, ai, vou desistir, não está acontecendo nada, a balança não está acontecendo nada. Aí, no finalzinho que você tem a recompensa. Nesse ínter que você estava falando isso, a Inês Martins, ela perguntou o seguinte, olha, e não perdeu proteína, não, nesse processo? Hoje eu postei mais um vídeo aqui. Eu postei um vídeo de uma amiga lá do Goiás. Eu já tinha postado uma do Paraná, lindíssima. Ela, em 4 meses, ela perdeu 22 quilos só de gordura, nada de proteína no jejum. Nada Doutor, de proteína. Nada de doutor, músculo. Mas, ao mesmo tempo, a Inês perguntou aqui, o doutor Rony já respondeu que ela também tem que fazer musculação para manter a proteína. Cara, isso aqui está fantástico. Pode continuar. olha, e assim, o que eu fui descobrindo? Por exemplo, são coisas simples e muito lógicas que a gente não se atenta. Essa questão do excesso de açúcar no sangue, né? Nós comemos carboidratos que se transformam em açúcar, né? A frutose. Eu comia fruta feito uma desesperada, achando que estava arrasando. Deus, perdão, porque as frutas, tem um outro médico que fala assim, são o nosso prazer e que ele deve ser a doutora Kátia Pataná, alguma coisa assim. Ela fala que as frutas são uma recompensa que Deus colocou. Eu acho que a gente pode comer. É isso que eu queria falar, que tem momentos que você tem que ser muito amoroso consigo mesmo. Por quê? Tem uma amiga que eu conheci através do senhor aí, que ela virou minha amiga no Instagram, e ela, às vezes eu tento fazer jejum com ela, porque eu sou muito de apoiar as pessoas quando elas querem, vamos fazer um jejum comigo, bora fazer, parece que eu jogar uma pelada, né? Aí ela, às vezes, Amélia, não consegui. Eu falei, calma, Rosana, você tenta de novo. Seu corpo está pedindo para você se nutrir mais, para você se preparar para o jejum. Então, assim, quando a gente falha também, a gente tem que entender que acredito que a gente está no processo. Está se preparando para estar ali naquele momento onde vai ser exigido muito. E eu fui me preparando, hoje eu entendo que eu fui me preparando por anos e anos e anos, até eu conseguir fazer. Eu cheguei a fazer um jejum de 10 dias, né? Eu parei porque eu falei assim, gente, eu não tô com fome nenhuma. Depois disso, eu não consegui fazer mais um. Eu fiz uns 4 de 7 dias, fiz um de 10 dias. De 3 dias eu fiz por 2 anos, sem saber o que estava fazendo, de 3 dias. E eu sempre me senti bem. Então, a questão da gordura é muita disposição. Se você alimentar o seu corpo com o combustível gordura, é espetacular, porque a gordura, se eu não me engano, doutor, me corrija se eu estiver errado, ela é precursora de hormônios, não é isso? A gordura, ela faz o seu cérebro ter uma capacidade cognitiva, uma produção hormonal que é de muito mais qualidade, porque carboidrato não produz hormônio, né? Onde você diz gordura, entenda-se colesterol, que é o bom, tá certo? Olha, a Márcia Isso. aqui, ela disse, olha, eu queria alguém para fazer um jejum longo comigo. Gente, deixa eu lhe avisar uma coisa. Aqui no Brasil, eu tenho apenas um grupo. Todos os dias alguém me pergunta se eu tenho grupo. Eu só tenho um grupo aqui, de um WhatsApp, de pessoas do Brasil, mas é um grupo para acima de 170 quilos, tá certo? Muita gente, 120, 130, não entra no critério. É, Eu vou porque fazer, nesse mês, no final do mês, eu vou fazer um jejum com esse meu grupo, os que estão lá, querem participar, de 5 dias. Mas eu vou publicar isso. Quem quiser participar com é, a gente também, para fazer estima. energia nacional, né? Beleza. Ô, É isso, doutor, Márcio. e lembra que o senhor estava fazendo o jejum dos 21 dias? E eu estava levantando até oração para ele.
Porque outra coisa que eu falo para os meus amigos que pedem é, ah, Amélia, como você fez? Cara, você vai entrar no jejum, você não é uma coisa simples. Quando você está fazendo jejum, você está abrindo o seu campo espiritual também, né? Então você tem que se preparar, você tem que entender que você ali está mexendo com energias sutis também, porque você está privando o seu corpo de um alimento para alimentar sua alma, né? Então é uma coisa muito profunda. Então, às vezes, até não é o momento de você fazer. Então, ter um pouco de empatia, se preparar, eu falo, seja qual a sua religião for, se você for da igreja, eu falo para todo mundo, você vai no terreiro, você vai na igreja, você vai onde for, mas você reza, você medita, você se prepara, se eventualmente você falhar, você tenha empatia consigo, né? Você seja bondoso com você. E aí, voltando, né? Eu falo com o doutor, eu fico tão empolgada que eu quero falar tudo de novo, tudo junto, né, doutor? O colesterol, que é a gordura, então o colesterol é o precursor dos hormônios. E aí eu comecei a me alimentar dessa gordura, porque eu pegava, por exemplo, o toicinho, meu Deus do céu, o pessoal acha que é um crime, eu comendo de manhã um toicinho, e o meu cognitivo, eu fiquei assim, parece que a minha cabeça, o exemplo que eu tenho é assim, ó, a minha Vocês estão cabeça, vendo, né? Aquela delegada de polícia bruta, né? Comendo toicinho, né? ela estava toda como se tivesse uma névoa. E no jejum que eu percebi, que foi o jejum mais longo que eu fiz, que foi de 10 dias, foi o segundo dia é o mais difícil. O primeiro e o segundo dia. Depois do terceiro dia, você sabe que já fez. É só alegria. Você não, é assim, não tem explicação. A sua cabeça vai abrindo, aquela névoa foi se abrindo, assim. Eu comecei a ver as coisas. Quando você coloca um óculos, você é míope, e coloca um óculos, que já aconteceu comigo, você começa a enxergar as coisas. Eu falei, gente, esse negócio é bom mesmo. E aí, outra coisa que eu fui descobrir. Você ia falar alguma coisa, doutor? Não, não, não. Eu fui descobrindo, por exemplo, tá, as pessoas me questionaram, né? Mas você treinou algum dia? Olha que coisa surpreendente. Eu gosto muito de ver resultados. E a forma mais efetiva de você encontrar os resultados para uma pessoa como eu, que precisa de uma motivação imediata, em alguns momentos, apesar de eu ser muito guerreira, é o jejum. Por quê? Eu não treinei um dia sequer desse processo de perder 18 quilos. Eu estava com 78, na verdade não era nem 76. Eu mesma mentia para mim, eu estava com 78 quilos e eu cheguei a ficar no final desse jejum de 40 dias, que foi o último que eu fiz, não foi de 7, foi de 10 dias, eu estava pesando 58. Eu tinha esse peso quando eu tinha 17 anos, que eu fazia minhas fotinhos de modelo lá. Eu era magrinha, né? Então eu fui, aí tá, eu não treinei nenhum dia. Depois, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha, era muito, assim, eu sempre dei conta de tudo que eu precisava fazer nesse processo de inflamação brutal que eu recebi, que eu passei, só que era um esforço. Eu sentia que é como se tivesse um caminhão sendo carregado por álcool. Era assim, era tudo assim, eu tava assim. E aí, a minha disposição começou a vir, quando eu conseguia andar de bicicleta, eu comecei a ter vontade de fazer. Então, assim, uma estratégia muito importante, muito interessante, eu diria, para quem quer um resultado rápido para dar aquele gás e depois conseguir se organizar melhor é o jejum. O jejum o jejum é assim, é coisa Doutora, olha, milagrosa. a Angelita, ela está lá no Canadá, tá certo? É uma terapeuta maravilhosa. Lá no Canadá, ela diz a situação é essa mesmo. Olha, eu estou encantado, porque assim, gente, ela saiu de 78 para 58, sem fazer atividade física, tá Não certo? fiz Se ela sentido. me pergunta, perdeu 20 quilos aí a Inês perguntou antes, olha, não perde massa muscular, não. Inês, num jejum desse aí, de 10 Não. dias, o hormônio do crescimento dela, não é porque ela é delegada, não, qualquer um. Doutor, o meu É, braço ficou forte, eu não eu conseguia. tenho certeza. O Eu tava hormônio do assim, crescimento está lá em cima. O GH está lá em cima, não permite, ele é anabólico, ele não permite a quebra muscular. Então, assim, é um processo muito. É lindo demais. Hoje, ah, ó, eu tô com um problema na outra rede social. Eu até preciso de uma delegada bruta, assim, que coma toucinho. achou? Há uns garotos lá no TikTok, rapaz, um deles, eles querem, eles são espertos, eu admiro demais quem é esperto, assim, a estratégia deles, né? Um deles, ele é nutri e educador físico, né? Aí ele pegou um vídeo meu, que eu mando o pessoal comer torresmo, e aí ele faz caras de bocas, me criticando no vídeo, não sabe aquela coisa toda. Ele ganhou
atenção, entendeu? Quando eu fui olhar o vídeo dele lá, muita gente, doutor Leonardo, respeitei, muita gente me elogiando, mas ele não quer saber disso, ele é inteligente, ele sabe que ele está puxando para ele, né? Aí ele já pegou outro vídeo, é o meu, ele é bem esperto, né? Mas o Legal, pessoal quer legal. me defender, eu não vou na página dele da moral com esse garoto, não. Mas é justamente isso. Essa questão as pessoas não vão entender. Esse rapaz aí, infelizmente, ele é mais um desses profissionais da educação física que mandam as pessoas comerem aveia, que mandam o seu cliente comer Doutora, tapioca com doce aveia, para treinar. aveia e tapioca que eu comia. Ah, tá, faltou uma informação relevante. Aí eu fui fazer um exame de sangue. Aí eu vi que eu tava com a tal da hemoglobina glicada 5,7. E a minha família, pela genética, tem diabetes. A minha tia teve que amputar o pé e meu avô, bisavô, amputou a perna. E assim, eu morria de medo. Aí quando eu descobri que a minha hemoglobina glicada também foi tudo confluiu junto nesse momento de crise. Eu falei, caramba. Aí eu fui pensar, aveia faz a sua glicemia subir. Pico de glicemia, tapioca que eu comia, pico de glicemia. Eu falei, eu não posso comer nada que se transforme em açúcar no meu sangue. Eu não posso frutose, eu não posso álcool e eu não posso carboidratos. São esses três grupos, né, que se transformam. E Mas aí eu não é falei, não, você, não. É ninguém pode. Isso é comida de galinha, cara. é, Pegue a aveia e joga os cinco para eles ficarem bonitinhos. outras coisas legais outras analogias interessantes que eu penso assim, por exemplo, eles fizeram um estudo, parece, do pH, o estômago da gente, ele é de um leopardo, é isso? Alguma coisa que é uma acidez, que é um bicho que é muito, que come muita carne, e nós estamos com a desbiose, que é a bagunça do nosso intestino, de sei lá, de uma girafa, parece. Eu esqueci o que é, mas assim, comendo mato. Meu Deus, mas não tem condição. Como que você vai fazer? Como que você vai nutrir o seu cérebro com. Desculpa, ai, gente, é feio falar, vamos me xingar, mas como você vai nutrir o seu cérebro com mato, meu Deus? Não dá. E assim, fermentando tudo, muitos gases que eu tinha. E aí, assim, foi uma mágica. Não tem explicação. É um negócio assim, e uma solução simples, né? As pessoas antigamente comiam carne na lata com a gordura do. Eu sou da roça, né? Eu sou de Minas, eles comiam, eu lembro disso. Carne de porco, banha de porco, linguiça, fazia linguiça, né? Era uma coisa. E todo mundo via ali o que era a comida de luxo, vamos dizer assim. O que sempre foi a comida de luxo? A carne, né? O prato, quando você tinha, desde a ancestralidade, sei lá, o marido lá saía para caçar e ficava 3, 4 dias lá. Se ele não voltasse com um belo de uma comida, a mulher devia pegar uma marretada na cabeça dele e catar a violência doméstica masculina. Amélia, há um detalhe tão magnânimo nisso tudo. Você falou o seguinte, olha, qual é a comida para o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele é principalmente gordura, tá certo? Então, assim, não existe colesterol, por exemplo, abaixo de 100. Isso não existe. Se você comer só folhas, ainda assim você vai ter o colesterol acima de 100. Por quê? Porque o seu fígado é quem produz 90% do seu colesterol. Não é o que você come aqui que está o seu colesterol, não. É o seu fígado que produz porque você necessita dele. Só existe colesterol abaixo de 100 quando é forçado através do uso das estatinas, das medicações, que continua essa loucura de querer combater o colesterol, Dia Mundial de Combate ao Colesterol, mas nós vamos destruir isso. Gente, olha, eu vou deixar essa live salva. Eu estou vendo tanto comentário legal aqui. É uma delegada de polícia maravilhosa, linda, gente fina demais, forte, tá certo? Essa que atira bem, faz tudo bem, come um tonquinho, tá certo? Vocês estão vendo que é diferenciado. Então, assim, é o que eu digo, se você olhar, ela não é uma pessoa que tem muitos seguidores, ela não é influencer, não, isso aqui, gente, é o que acontece com um ser humano normal do dia a dia. Uma pessoa que é uma delegada de polícia e assim, tá entendendo como é? Acontece com qualquer um. E a recuperação é a história dela, é uma história de recuperação. Saiu da ansiedade, ela teve um diagnóstico, o diagnóstico no papel, né? Ela tem bipolaridade. O que é bom para bipolaridade? Até a medicação, né? Para bipolaridade é bom tal coisa. Tá entendendo, meu irmão? Olha, quando você come carboidratos, eles elevam a sua insulina, já eleva a dopamina. Você já tem aquela, opa, alegria. Daqui a pouco a insulina coloca o açúcar para dentro da célula, baixa a insulina, baixa a glicemia, baixa a dopamina. A montanha russa. Todo mundo vira bipolar comendo açúcar, meu irmão. Tá entendendo?
olha que fato relevante. E desde a minha infância, eu era louca por açúcar, ou seja, eu já tinha uma predisposição, eu comia muita carne e essa carne me deu um suporte, tanto que eu passei a agradecer o meu corpo, eu falei, meu Deus, meu corpo, muito obrigada por você ter me segurado tanto tempo, porque eu comia assim compulsivamente uma caixa de chocolate, de bombom, eu comia uma tacada. E aí era aquela situação. Eles davam uma analogia, eu vi uma analogia interessante sobre os picos de glicemia, né? Que como se os porteiros que fazem a abertura os receptores da insulina, eles ficam preguiçosos. E aí você tem aquele inundar de açúcar no corpo e você vira um diabético. Durante o dia, quando você come, você é diabético por vários momentos, né? Eu falei, meu Deus, meu medo, diabetes, mas não posso. E aí, o que eu vi? A carne mantém a glicemia estável, né? É isso, a carne, a gordura mantém o seu... Aí, Não mexe com a insulina. Não mexe com a quer dizer... insulina. Doutora, um dos meus grandes amigos da minha vida hoje, olha, assim, nós somos grandes amigos hoje, né? Você não tem noção de com quantas pessoas eu converso todos os dias, tá certo? Eu trabalho em 6 UTIs diferentes, eu conheço tudo que é de enfermeiro, de fisioterapeuta, de técnico, muita gente pessoalmente, mas nas redes sociais, eu conheço muita gente legal, cara. Um grande amigo meu aí, que eu nunca ouvi pessoalmente, mas é um amor da minha vida, é um cara que eu amo demais, é o Edmilson. Ele é um matemático, tá certo? O cara é gênio na matemática, mas ele fala espanhol, fala inglês, eu converso muito com ele. Esse cara é um grande amigo meu, ele publica sempre meus vídeos nos stories dele, tira meus vídeos do TikTok e coloca aqui no Instagram. Eu devo demais desse cara. Ele falou aqui que vai trazer um tubarão para você amanhã de presente, para você fritar. Ele estava com 119 quilos. Ele fez uma postagem muito legal sobre mim, que ele estava com 119 quilos, já assim meio frustrado, porque já tinha feito e tudo. Aí, de repente, vi um doido lá no TikTok mandando jogar arroz para as galinhas, mandando comer carne. Eu vou seguir esse doido aqui. Ele saiu de 119, está com 86 quilos. Olha, Esse cara nada no mar. Eu queria que você disse ele nadando no mar, sabe? Já me disseram que é... Não, me disseram que é fake, que ele entra lá na água e já aparece um dublê nadando por ele, aí na frente saiu. Mas eu amo demais esse garoto. Vou trazer um tubarão para ver se você é uma delegada forte. Manda esse tubarão pra gente. Ô, doutor, e aí olha só que interessante. Por que me pergunta assim, por que tem bicho que come carne e tem bicho que come, vamos dizer, mato? Vamos pensar assim, mato, né? Na linguagem bem simples. Às vezes eu falo bem, a gente briga de mineirês, né? Por quê? Porque cada ser vivente é de um jeito. Sei lá, o bicho que foi criado lá por Deus, ou o que quer que você acredite, para comer mato, ele tem o pH do estômago dele para comer o mato, para poder absorver os nutrientes a partir do mato. Já o nosso organismo, ele não processa bem. Olha que coisa legal. Porque quando você come carne, você pode ter uma impressão que seu intestino está preso. Isso é uma coisa que eu gosto de falar para os meus amigos que me perguntam. Mas sabe por quê? Me corrija se eu estiver errada. Você não vai colocar nada para fora, porque tudo que você come de carne marmorizada, que a gente fala, é absorvido, é aminoácido, é mineral. Então, assim, você vai menos ao banheiro. Mas não é porque você está constipado, é porque a absorção, como fala, de biodisponibilidade dos nutrientes, dos minerais, de tudo, é muito grande. E quando você come aquela proteína em excesso, as fibras em excesso, você vai ao banheiro. Se você não mastigar aquilo muito bem, você vai sair nas suas fezes aquilo inteiro. Agora, se você não mastigar uma carne, e no processo de cura que eu tive da minha microbiota intestinal, eu posso engolir. Eu não gosto de comer a gordura da carne se ela não estiver muito fritinha. Eu adoro o toicinho, por isso que eu como bastante. E aí eu engulo, hoje eu já gosto, ela inteira. Eu nunca tive um problema de sair uma carne nas minhas fezes. Por quê? Porque o meu estômago, ele absorve tudo. Agora, vai comer uma melancia e não mastiga muito bem. Vai comer uma vagem e não mastiga muito bem. Você vai ter um problema, né? Porque o nosso estômago não está preparado para digerir muito bem, né? Vou falar assim para não uma briga, mas não está preparado. Uma briga nada, que eles me chamam de Amélia Tretas mesmo, nosso estômago não está preparado para digerir esses antinutrientes, não está.
Eu, assim, para mim ficou muito claro. Ó, uma dica que eu aprendi depois, tá, doutor? Acho que a gente já deve ter até pro fim. Eu falo pra caramba, né, doutor? Ele fala, ô, Amélia, calma, calma, que eu vou falar com ele nas mensagens aí, né, doutor? Começa a falar desesperadamente. Mas é que quando a gente encontra alguém na nossa vibe, Vitor né, a Lopes, gente... um salve! Verdade. Desculpa. Para treinar, o que era a estratégia agora, hoje? Quando você está em jejum? Ah, eu não vou morrer, eu não aguento. Não é falta de comida. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Isso não é uma ausência de sais minerais que se você tomar um copinho de água com uma pitadinha de sal integral, você fica assim, ó. Você se instala, parece que você tomou 2 litros de café. Então, assim, a pessoa fala, ah, eu vou morrer. Você não está tendo hipoglicemia, que chama, porque você está com falta. Você está tendo uma baixa de minerais. Por quê? O primeiro momento no jejum, você perde muita água. Mas é uma água que ela está ali numa retenção hídrica. E você tem que ir bebendo água. E quando você bebe, você também tem uma perda de minerais. Então, você tem que repor isso com um sal ou hidrólicos. É hidrólicos que fala? Ou você pode pegar hidrólicos ou sal rosa do Himalaia, mas o melhor é o sal integral. É Então, assim, eletrônico. isso, eletrólise. Então, assim, essa foi uma outra dica preciosa que eu encontrei. Mas outra coisa, aí me fala assim, de frutas. Na minha dieta, eu como quase todos os dias mirtilo, amora, abacate, jabuticaba. Por que que eu como? Porque meu filho pequeno gosta muito. Então, meu filho é carnívoro. O dia que ele descobriu que ele ia dispensar os vegetais, ele soltou um foguete e falou, porque ele só comia picanha e morango. E agora a dieta dele é a dieta da mamãe. Eu falei, a criança é sábia desde que nasce mesmo, gente. Então eu me permito, eu como, mas assim, cada vez eu vou variando um pouquinho, vou comendo menos. É como se fosse um doce. Por quê, doutor? Porque ela tem um baixo índice glicêmico, né? Você vai comer lá uma banana. Meu Deus, aquilo ali vai te gerar com o tempo um Alzheimer, banana em excesso, um Alzheimer, um Parkinson, sei lá, porque o excesso de açúcar no sangue é uma doença, o excesso de açúcar no cérebro é uma doença, o excesso de açúcar nos ossos é uma outra. Os nomes você sabe muito bem quais são, né? Então, assim, Em suma, é a glicação, que é o açúcar generalizado. Olha, a Noemi perguntou aqui se eu vou deixar a live salva. Você acha que eu vou discutir com a delegada de polícia, Noemi? Vou deixar salva, sim. Para mim, essa é uma live muito importante, porque, assim, gente, por exemplo, ela acabou de dizer assim, o hidrólise, ou seja, é, ela é leiga, ela realmente ela entende muito porque ela passou a buscar isso, mas ela não é da área. Então, isso aqui é o legal, gente. A pessoa que se curou e, com certeza, ela está capacitada a ajudar os amigos dela. Eu vi uma pessoa, acho que é sua amiga Cris, disse que você é o ídolo dela, que você, pronto, sua amiga. Então, assim, ela vai ser uma baliza para muitas pessoas na vida dela. Quem se cura acaba curando muita gente. O meu amigo Edmilson, que eu falei aqui, isso. com certeza muita gente vai se encostar nele para aprender como foi isso. Que não dá crença disso. Você perdeu quase 40 quilos aí, cara, em menos de um ano, como é que acontece isso, né? Então vai Isso é uma acontecer frase isso. muito boa, né? Quando a gente cura pessoas ao nosso redor. E quando você está doente, você adoece pessoas ao seu redor, né? Isso é muito interessante. É E eu inevitável, passei, né? Inevitável. e é uma corrente, é um círculo virtuoso, né? A gente vai propagando isso. E assim, sem interesse, né? Você tá ali e a pessoa olha e a sua maior prova que você tá num caminho legal é você mesmo. Eu não vou nem dizer de aparência. Pra gente, pra mulher é importante, aparência e tudo, mas é a saúde. Você imagina você ter uma diabetes, adquirir uma diabetes, né? Uma obesidade. Eu cheguei num momento, assim, que eu sou alta, eu tenho 1,73 m. Perguntaram 1,72 m, 1,73 m. E eu tava com 78 quilos. Eu não estava obesa, vamos dizer assim, mas eu estava muito inchada, muito inchada, muito inchada. É nítido, assim, o rosto como estava inchado. E eu também, eu falei que eu perdi meu guarda-roupa todo. Eu falei assim, eu não vou comprar roupa.
Teve uma época que eu tava usando, acho que umas 2 calças só, porque eu falei, eu não vou comprar roupa, eu vou ficar com o meu guarda-roupa inteiro. Motiva a mulher, né? O vestido, eu não vou comprar roupa. E aí, graças a Deus, eu entrei no vestido. Doutora, isso entra naquela questão a coisa mais famosa do mundo hoje é o storytelling, né? Você contar historinhas para atrair o público. Aquela questão que foi todo mundo rezar. Alguém disse aí que vai assistir essa live 60 vezes, 500 vezes, porque realmente essa live foi pedrada. Foi todo mundo pedir chuva lá no lugar, todo mundo orar, pedir chuva, mas só um garoto levou o guarda-chuva, entendeu? A chuva veio por causa desse garoto que está perdendo. Não Então, essa eu acreditaram. vou dizer, eu não vou comprar roupa, eu vou caber nessas roupas aqui, Eu não é fiz, isso? eu não vou comprar roupa, eu vou caber nessa roupa. E aí, olha outra coisa legal, né? A questão da autossabotagem, da lei da atração, tudo no processo. É quando você busca, tá na Bíblia, né? Bater, abrir, se visar, buscar e acharei. E eu passei a estudar isso também, né? A lei da atração na Bíblia e tal. Então, eu não existia possibilidade de dar errado na minha mente. Eu falei, eu não trabalho com essa hipótese. Vai e vai. E eu sempre fui meio assim nos estudos, até para concurso público que eu fiz muitos antes de ser aprovada em São Paulo pela delegada. Então, assim, eu não trabalhei com outra possibilidade. E nesse momento, e eu falava, eu tenho 60 quilos. Eu falava 60, eu fiquei com 58. Eu tenho 60 quilos. Eu escrevi no meu banheiro, eu tenho 60 quilos. E eu pegava o vestido e Alguém, olhava doutora, no eu espelho. fiz lá, licença, e alguém perguntou como é a auto-hipnose. Eu digo, a auto-hipnose é você Eu fiz conversar com o seu muito. subconsciente. É você se sugestionar, se autossugestionar, conversar com o seu subconsciente. Como é que você faz isso? Você não vai dizer, eu vou ter 60 quilos. Eu Eu tenho. Eu tenho, eu sou não 60 trabalho. quilos. É no presente. O seu subconsciente não conhece passado ou futuro, não. Eu tenho 60 quilos. Eu caibo nessas roupas. Parabéns. Sim, Parabéns. eu falei muito, eu falava. E tanto que eu fico enchendo o saco dos meus amigos próximos de mim. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Você já conseguiu. Ah, vai dar certo. Não, já deu certo. Se não, o seu cérebro. Eu gosto muito de estudar neurociências e comportamento também, programação, né, neurolinguística, PNL, programação neurolinguística. E foi um processo muito, muito louco. Eu comecei a ouvir as PNLs do Hélio Couto, de autocontrole, determinação, e me sugestionando. Eu tô assim, eu vou conseguir. Eu só falava coisas boas, assim, eu aprendi muito também nesse processo, porque hoje eu vejo que quanta bobagem a gente fala, assim, pra gente mesmo, né? Se colocando para baixo. E outra reflexão, você não fala com um amigo seu o que você fala com você mesmo, né? Então eu passei a usar isso para mim também, muito. Que é, você é foda, eu falava muito, né? Você é foda, você é muito foda, Amélia. Você consegue, você vai conseguir, você vai. Você passou num concurso de, sei lá, 20 e tantos mil inscritos, a polícia não vai conseguir isso, controlar uma comidinha que você quer comer, entendeu? Não vai conseguir comer um fígadozinho que você não gosta. Não vai... Então eu dialogava com as minhas limitações, com a minha autossabotagem, né? E eu sei que graças a Deus, e é tão curativo que você vai diminuindo essa necessidade de doce, de carboidratos, e aí o seu corpo vai mudando e você vai passando a ter a vontade de comer as coisas certas, você vai se desapegando do que você tinha como muleta, Me dá só um né? Muito segundo. legal. A Fátima aí, Medeiros, ela disse que seu relato, olha, é muito motivador, tá certo? Que Aqui, quem está bom. aqui é a Gislena Bela, para mim, um dos Essa, grandes ídolos do essa é Brasil. minha ídola. Não, Essa é minha ídola. está esperando o É. próximo dia de um ano para fazer um Ah, ciclo de investimento com meus eu quero meninos, Gislena. fazer. Para mim, a Gil, para mim, é um dos ídolos do Brasil. Ela, É uma pessoa que perdeu nossa, mais de 100 quilos. Ela foi auto-coach, né? Ela que se mentorou sozinha. Ela, para mim, é um fenômeno. E eu a ela, amo demais, demais mesmo. ela me Gente, inspirou muito. assim, eu fico plugado nessas coisas, sabe por quê? Porque quando você se cura do corpo, inevitavelmente você se cura da mente. Eu não esperava esse lado nosso nessa live, sabe, doutora? Porque eu estou todo arrepiado aqui. Ah, eu Essas coisas. também. Olha, por exemplo, eu vou falar uma coisa de política aqui, que assim, ninguém me interprete mal. Ninguém me interprete mal, tá certo?
Não há nenhum desses políticos de São Paulo que possa debater com o Pablo Marçal. O cara tem PNL. Ah, E eu não assim, queria vai ter muito falar, não, estudo. mas Ninguém bate quem tem aquilo dali, ele rebate qualquer um. Ele não é um idiota como esses outros, não. Então, não vamos bater um cara desse, não. A PNL, ela é magnânima. Porque o cara tem resposta para tudo. Mas vamos esquecer isso. Então, no seu caso aqui, a gente falou sobre isso. Essas programações neurolinguísticas, esses insights, essas coisas todas que você. Porque corpo e mente não se separam. Quem separou corpo e mente foi a idiota da medicina. A medicina foi a coisa mais idiota do mundo. Eu falei hoje sobre o método flexneriano, de separar corpo e mente, separar o corpo em partes, né, sob o pretexto de que isso ia ser melhor para ajudar o todo da pessoa. Isso não existe. Corpo e mente andam juntos. Então, se você curou seu corpo, você curou sua mente. O seu método, para mim, já começou quando você disse, olha, eu vou caber nesse vestido aqui, né? Eu tenho 40 dias, eu dividi uma semana de jejum assim, uma semana assim. Isso aqui é protocolo, gente. Quando me perguntarem, como é o protocolo? 16 por 8, ou não sei o quê. Não, tem tudo isso, não é protocolo. Aí eu tenho preguiça disso. Tem protocolo, você vai fazendo o seu, de acordo com como é. Agora, você vai querendo aumentar, entendendo, tendo o quê? Um cada propósito. Você tem um propósito. cada dia eu olho assim, 1% melhor cada dia. E é sempre assim. Pior que, né? Pior que ontem. Eu confundo o ditado tudo, mas é isso, um pouquinho melhor a cada dia. É pior que amanhã, né? Melhor que ontem e pior que amanhã. Cada dia você vai acrescentando um pouquinho a mais. Se ontem eu consegui fazer uma horinha a mais, depois amanhã eu vou conseguir fazer um pouquinho mais, e vai, você vai pegando a marcha, vai pegando a marcha. Quando vê, você já está novamente no seu, com o seu motor funcionando perfeitamente, né? Doutor, uma outra Ô, coisa Amélia, interessante. só uma coisa. Eu sempre digo para meus clientes particulares e para todo mundo, por exemplo, são os quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz, do livro Os Quatro Compromissos. O quarto supera todos os outros. Se você cumprir o quarto, acabou, esqueça os outros. Que é você dar o máximo de si em tudo que você fizer. Pronto, aí não tem Sim, segredo. Você dá o máximo sim, como delegada, sim. dá o máximo no jejum. Adeus, você consegue tudo. Mas, assim, o primeiro compromisso é legal, que é tornar a sua boca impecável. Não é impecável no sentido de pecado da igreja, não. É você Sim, jamais falar é de ninguém, mas eu não. principalmente de você próprio, se maldizer, não é? Nunca. Veja bem, cuida, ama ao próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente amar coisas básicas que eu ensino pro meu filho e ele é maravilhoso nisso. O Benjamin, ele já sabe dessas coisas tudo. Você nunca vai falar nada de mal de ninguém. Não é legal você falar mal de ninguém. Porque você fala mal dos outros, você tá trazendo energia ruim para você. Você nunca, primeiro, antes de você cuidar dos outros, você cuida de você. Eu falo para ele muito assim: o que é cuidar de você? Filho, quem que a mamãe mais ama? Aí ele falava assim, quando ele era menorzinho, eu. Eu falo assim, quem eu mais amo, primeiro é Deus, depois a mamãe mesmo, e depois você. Ele falava, por quê, filho? Porque não tem como eu amar você se eu não me cuidar. E o que é se cuidar? É você não falar mal de você, você não falar mal das pessoas, porque tudo que a gente fala volta. É você cuidar da sua alimentação, é você acreditar em você, é você definir suas metas, é você, quando definir as suas metas, você entender que você pode falhar. Quantas vezes eu comecei a fazer jejum? Não nos 40 dias, que graças a Deus eu fui muito bem sucedida nesse, mas depois disso, ou antes, quando eu fazia, e eu quebrei sem querer o jejum, às vezes eu esqueci, ou às vezes eu fui lá e não aguentei. E quando isso acontecia, o que eu falava? Tá tudo bem. Eu sempre falava isso, tá tudo bem. Você vai se preparar de novo e você vai fazer de novo, porque assim você não quebra a confiança em você mesmo, né? Porque se você fala, eu não consegui, eu não consegui. Não, meu filho, você já conseguiu. Eu conversando com o meu diálogo interno, né? Você já conseguiu pra caramba, então você vai conseguir mais. Então, acho que essas coisas foram muito importantes e são muito importantes pra gente, né? Doutora, Definir um resultado. é, eu estou assim, passado com aonde é que a gente chegou, né? Nesse sentido, né? Porque Nossa, nada a isso é ver, né? tudo. Quem acha que isso é Tem piegas é tudo a porque ver. não entendeu que a nossa vida é espiritual. A Ô, nossa vida doutor, não é material. nada a ver, É, mas tudo a ver, né? Nada a É, ver, mas tudo a a ver. nossa vida é espiritual. Sabe por quê? Quando você realiza, e toda hipnose é auto-hipnose, né? O que é auto-hipnose? É você saber que o seu subconsciente, que a sua mente não é você, você é um observador da sua mente. Quando você fala mal de alguém, seu subconsciente não sabe que você está se referindo a outra Você tá pessoa, não. falando Seu de subconsciente, você. exatamente, seu subconsciente pensa que você está
se relacionando com você, falando mal Doutor, de você. não existe o outro, né? Nós sabemos. Todos somos um, né? Todos, Entrelaçamento todos, quântico. exatamente. Então, quando eu tô falando do meu próximo, eu tô falando de mim. Não existe essa dissociação, né? Então, essas coisas são muito importantes, eu acho que nesse aprendizado. Aí, diquinhas básicas que eu usei. Se eu fazia uma bobagem lá, comia alguma coisa aí, o que eu já fazia? Vinagre de maçã, porque segura a hemoglobina glicada. Se eu comia uma porcaria aí, estava meio ruim, eu fazia uma coisa que pode ser pontual. Eu pegava 2 colherzinhas de psyllium, misturava numa aguinha, tomava junto com uns 2 litros de água, e aí eu tirava aquelas porcarias do meu intestino mais rápido para eu poder entrar no processo de retorno para minha dieta, né? Então, o vinagre de maçã eu achei muito bacana, são estratégias para quando você eventualmente escorregar aí no processo, você tem. O vinagre de maçã é bem comprovado, né? Que ele dá uma regulada na insulina. O que você acha disso aí, doutor? Olha, a gente vai fazendo as coisas e as estratégias vão aparecendo. É por isso que, assim, eu respeito muito os coaches. Eu não sou coach, mas essa de poder da ação é uma verdade. Se você ficar só teorizando e não entrar em ação, você não vai aprender nada. Quando você entra em ação, você vai aprendendo no caminho todas as coisas. Então, assim, é isso. Você vai criando estratégia. E a sua, você de per si criou, se tornou um autodidata nisso aí. Não é à toa, gente. O que, é que eu vou falar agora aqui? Ela teve ou não teve resultado? Teve resultado. Ela está bem. Ela não Ó, toma aqui, remédio ó, nenhum. ó, 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 tô magrinha. Então, É assim, muito legal, né? resultado é tudo. Sejamos francos. Então, assim, eu vou fazer uma confidência. A Amélia mandou a foto dela, disse, oh, não mostrei essa foto a ninguém porque não teve, porque eu estava horrível, cabelo ruim, aquela coisa, ela no meio de uma festa, assim, toda tímida, porque ela realmente não estava bonita. E aí, eu disse para ela está com 43 anos, é isso, amigo? 42. 42 anos, né? E eu digo, Gi, olha, um beijo. eu, Um beijo, Gi. que não existe essa de data de nascimento, que vai ser agora aquela questão do estado de conservação. Isso a gente tem de aprender. Então, assim, você pode e deve retardar o seu envelhecimento. Isso é possível. Eu Sim. até mandei para você, da minha grande Encurtamento amiga, doutora dos Andréa. telômeros. É, Encurtamento dos telômeros, né, doutor? eu lhe mandei a doutora Andréa Tonioli, minha grande amiga com quem eu já fiz live, a maior da América do Sul em termos desse estudo dos telômeros, ela é lá no Rio Grande do Mato Grosso do Sul, e ela tem um laboratório para fazer a sua idade cronológica e a sua idade biológica, né, para você analisar, mas é isso. Então, assim, nós podemos, gente, ser jovens, mesmo tendo nascido nos anos 50, 60, 70. Então, assim, eu acho que esse aprendizado de hoje aqui, a gente envolveu muita espiritualidade, que não tinha como não ser, mas ela tem resultado. Agora, Amélia, nós estamos chegando aqui ao final. Hoje é o único dia que eu durmo na minha casa, terça-feira à noite, tá certo? Por isso que eu Ei, expliquei, eu expliquei nos meus stories antes de vir para cá, porque algumas pessoas, até um pessoal internacional para a gente fazer, e eu digo que eu tenho estado muito ocupado e tudo. No seu caso aqui, foi muito especial isso, porque eu encaixo você como uma pessoa da casa número 35 ali, uma desconhecida, por mais que você seja uma mulher, sim, foi modelo, sim, bonita, sim, sim. delegada, Não, mas ô você doutor, não é uma pessoa com esse influência, negócio né? de modelo aí foi do senhor. Eu fiz umas fotinhas básicas ali, ó. Mas não é nada disso, não. Eu sou leiga, eu sou total leiga no assunto. Isso começou a vontade de expor para os meus amigos por conta da saúde mesmo, do resultado, de ver as pessoas, querer ver as pessoas. Eu sempre gostei de ver as pessoas melhores, se sentindo melhores, compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu sou professora também, né, na minha área. Então, assim, eu fiz para compartilhar. E isso foi, né, se multiplicando. É muito legal. Foi É um isso, gente. prazer. Eu agradeço demais a todo mundo que participou. Foi tanta coisa que eu vi, tanta gente. Eu vi muitas pacientes minhas aqui do mundo inteiro, eu acho que de uns 5 países, dos estados do Brasil. E, assim, é muito complicado. E eu estava muito plugado. Para mim, gente, essa live foi muito boa, tá certo? Porque vocês não têm noção da quantidade de pessoas. Vão lá na outra rede social, no TikTok, e de qualquer vídeo meu assim, tem mais de 100 mil visualizações no vídeo lá. Para você ver a quantidade de gente que mudou a vida completamente. Para mim, isso é magnânimo. Porque eu sei que a pessoa mudou, não foi a vida dela, mudou a vida dos filhos dela.
do esposo dela, Verdade. dos parentes dela que moram com ela. Essa pessoa se torna um vetor de transformação para todo mundo. Então, a nossa amiga aqui, ela reluz demais, ela brilha demais. E é uma pessoa de muita cognição, vocês estão vendo, de muito entendimento, e não tinha como ser. Então, eu queria que você desse um abraço. Doutor Rony, que prazer o senhor aqui na nossa live, viu, querido? Queria que você desse um abraço na galera aí, irmão. Sim, E vamos para frente. gente, eu agradecer aí a possibilidade de compartilhar a minha história e que espero que motive algumas pessoas, bastante pessoas aí né, que compartilharam com a gente esse momento. É muito enriquecedor. Eu quero, o senhor, assim, eu acho uma pessoa iluminadíssima, uma pessoa que está ali em ascensão muito grande no plano espiritual mesmo, em busca de sair dessa terceira dimensão, porque a disponibilidade de ajudar, de compartilhar o conhecimento, de responder as perguntas. As pessoas acham que imagino eu que sou uma pessoa que me coloca muito no lugar do outro, que é só aparecer aí o doutor. Imagina quanta paulada que o doutor recebe, tem a sua família para cuidar, tem 7 UTIs, tem tudo. Está fazendo uma live agora que é o quê? Isso aí é um trabalho também, né? É um sacerdócio, porque não dispõe tempo, energia. A gente não Então, muda a vida das pessoas. Você pode ter certeza que você influenciou muita gente. Eu vi muita gente escrevendo aí, doutora, que amém, empolgação que amém. eu estou aqui, E exatamente. aí eu quero então agradecer e desejar muito sucesso para todo mundo que for entrar por esse caminho, né, doutor? E obrigada. Pessoal, eu vi algumas pessoas perguntando aí como é que adquirir essa pedra aqui, o nosso livro Tchau Sofá. Gente, vai aí no nosso link da bio. Hoje, mas não, nossas atendentes estão dormindo hora dessa. Mas amanhã de manhã, pede aí, nosso livro impresso já foi para 49 países, para todos os estados do Brasil, e a gente está mandando livro para todo canto. É uma alegria muito grande e está transformando vidas. Doutora, que prazer. Obrigado por nossa Obrigada, participação doutor. aqui. Para mim, foi fantástico. Eu creio que a galera também achou, entendeu? Amém, amém. Um abração para todos aí, uma boa noite. Vai ficar gravada. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.